do Senhor, queridos jovens. Estaremos agora neste primeiro vídeo estudando as lições bíblicas do currículo de jovens. Estamos no segundo trimestre do ano de 2020. Estamos com o título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, do dia 24 de maio do ano de 2020, com o título A Batalha contra Ai. A nossa lição divide-se em 3 tópicos. O tópico 1, iremos abordar sobre a derrota em Ai. O tópico 2, o motivo da derrota, o pecado. E o tópico de número 3, Deus entrega a cidade de Ai. E nessa ilustração, antes de nós entrarmos na lição, nós temos aqui uma escada descente de Josué, onde alguns passos errados que Josué cometeu que culminaram para essa derrota. E aqui nós vamos enumerar que a primeira coisa foi delegar responsabilidades indevidamente. Então isso aqui serve como alerta até mesmo para você que é líder de jovens, você que lidera algum departamento, você que é dirigente de alguma congregação, precisa se atentar para você não estar delegando responsabilidades que são importantes, que são fundamentais, de forma indevida. A segunda atitude errada que Josué fez foi da visão equivocada. Por quê? Josué delegou espias para ir olhar a terra de Ai. Só que se observarmos, Josué, quando foi para conquistar Jericó, ele mesmo foi espiar a terra. Aqui, Josué errou ao delegar responsabilidades a pessoas indevidas e que voltaram com a visão equivocada. E Josué tão somente confiou na resposta desses espias, em que eles disseram que havia poucos habitantes e que apenas 2, 3 mil soldados era suficiente para que eles conseguissem conquistar a terra. Aí vem o terceiro ponto, que é subestimar um inimigo. E aqui é um ponto interessante nós notarmos que não podemos subestimar um inimigo, mas também não podemos supervalorizá-lo. Aqui temos que reconhecer o potencial destrutivo de um adversário, mas não podemos subestimar, como foi o caso dos espias, mas também não podemos superestimá-los. Quarto ponto foi confiar em si mesmo. Josué errou ao confiar em si, ao invés de depositar a confiança em Deus. Se outrora Josué recebera as diretrizes da parte de Deus para conquistar Jericó e o povo foi bem sucedido, aqui Josué confiou em si mesmo. Então, quando nós confiamos em nós mesmos, deixamos de confiar em Deus, estamos fadados ao fracasso. Ponto 5, achar que o pecado não traz consequências. E isso aqui nós iremos também comentar mais à frente, que é sobre o pecado de Acã, que achou que não estava sendo percebido por ninguém, mas Deus estava observando ele. E ele achou que o pecado não traria consequências. Então é preciso que nós entendamos que o pecado traz sim consequências, e muitas vezes consequências muito ruins, e até mesmo às vezes irreversíveis. E o sexto ponto, culpar a Deus pelos problemas. Também iremos abordar mais à frente esse ponto, mas muitas vezes queremos também culpar a Deus pelos nossos problemas. Josué quis culpar Deus pela derrota, mas Deus tratou de mostrar a ele que havia um pecado no meio do seu povo. Então aqui nós temos então a escada descente, a escada em descida, em declínio de Josué, que culminou com a derrota em Ai. O nosso texto do dia, que está em 2 Crônicas, capítulo 7,
versículo 14, que nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E aqui tem a continuação, que é: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós temos aqui alguns passos para alcançar o perdão, que é se humilhar, é você reconhecer seu erro, você reconhecer que está em falta com Deus, é você orar, é você confessar seus pecados diante de Deus. Por isso que a Bíblia ensina que aquele que confessa os seus pecados e as deixa, alcança a misericórdia. Buscar a minha face. O próprio profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, buscar a presença de Deus e se converter dos seus maus caminhos. Isto é, você mudar a sua rota, mudar as suas atitudes. Então, você se convertendo dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá dos céus. Então, a nossa leitura de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A síntese nos diz o seguinte: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Apenas um homem trouxe consequências desastrosas, vergonhosas para os hebreus. E vamos mais à frente tratar um pouco sobre essa questão de que nossos pecados nem sempre só nos afetam. Às vezes vai afetar pessoas que nos cercam. Afetam às vezes a nossa congregação. Então é preciso ter muito cuidado, porque o pecado traz consequências. O nosso texto bíblico, a nossa base da lição de hoje, está em Josué, no seu capítulo 7, dos versículos 1 ao 11. Não irei estar colocando aqui a leitura, para não estender muito o nosso vídeo, mas que você possa ler de forma minuciosa a leitura do texto bíblico, para que você possa entender a nossa abordagem da lição de hoje. A nossa introdução nos diz o seguinte: a primeira batalha, a conquista dos hebreus na terra prometida, foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Então, os hebreus, ao conquistarem a terra prometida na cidade de Jericó, com certeza o povo de Ai chegou aos seus conhecimentos sobre essa conquista dos hebreus no Vale do Jordão. Só que aí vamos notar que o excesso de autoconfiança às vezes é destrutivo. Temos sim que confiar em nossas capacidades, mas não podemos também colocar toda a nossa confiança em nossa própria força. Por isso que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é aquele homem que confia nas suas próprias forças. Nós precisamos reconhecer que em todo tempo somos dependentes de Deus. Nosso tópico 1 vai falar sobre a derrota em Ai. O ponto 1 vai falar sobre o perigo do pecado. Então, o pecado nos traz perigo. E o comentarista vai nos colocar o seguinte: ele vai nos colocar que a iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. E o próprio profeta Isaías, em 59, no seu capítulo 59, no versículo 2, ele diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós
e o vosso Deus. Então os nossos pecados nos afastam de Deus. E uma vez que estamos afastados de Deus, passamos a ficar mais próximos do inimigo e ficamos vulneráveis aos seus ataques. Então, se nós estivermos com pecado, se nós estivermos com uma vida errada diante de Deus, estamos afastados dele e estamos mais vulneráveis aos ataques do adversário de nossas almas. Ponto 2 vai falar sobre o pecado de Acã. E o comentarista ele vai nos colocar que o pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. Então o pecado ele precisa ser tratado. Assim como Deus tratou concernente ao pecado de Acã, que trouxe consequências para Acã e sua família, o pecado ele precisa ser tratado de forma imediata. E vivemos um tempo em que as pessoas querem até mesmo tratar o pecado como se fosse um animal doméstico, onde as pessoas convidam as pessoas a virem do mundo com as suas práticas erradas e a permanecerem nas igrejas com os seus pecados. Se a pessoa não consegue abandonar, pode manter seus pecados, que afinal de contas, Deus ele quer o coração. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia Sagrada, que o pecado ele precisa ser tratado de forma imediata, com graça e misericórdia. Não podemos também julgar as pessoas, devemos ajudá-las, mas o pecado dentro da igreja, nas nossas vidas, tem que ser tratado, tem que ser removido de forma imediata. E foi exatamente isso que Deus fez com o pecado de Acã. Ponto 3 vai falar sobre uma derrota. E o comentarista, ele vai nos colocar o seguinte. Deixa eu me localizar aqui para não perder. Aqui. Ele vai nos colocar que naquela época as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades. E assim, os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. Então, precisamos ter cuidados para não escandalizarmos o nome de Deus. Então, assim como naquele tempo, os povos pagãos, os inimigos dos hebreus, acharam que seu Deus poderia bater de frente a frente com o Deus de Israel, precisamos ter cuidado para não escandalizarmos as pessoas que nos cercam. Por isso que a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E eu fiz a seguinte colocação aqui. Com os pecados que cometemos, o nome do Senhor não é glorificado. Uma vez que nós fomos criados por Deus para glorificar o seu nome, quando estamos em pecado, quando cometemos pecado, o nome de Deus não é glorificado. Dando continuidade no tópico 2, falaremos sobre o motivo da derrota, o pecado. E o ponto 1, a reação de Josué diante da derrota. Vamos notar que é dito o seguinte. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. É interessante notarmos aqui que Josué, mediante essa situação, lá no seu capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer assim: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos, contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Notemos que Josué aqui faltou a sua visão espiritual. Ele poderia ter parado para raciocinar e entender o porquê que ocorreu aquela derrota antes de ele questionar a Deus.
Só que Josué, ele não murmurou, mas ele colocou a culpa em Deus. Ele não fez uma análise da sua vida, ele não fez uma análise do povo para entender o porquê daquela derrota. Ele simplesmente colocou a culpa em Deus. E é exatamente isso que muitas pessoas hoje fazem. As pessoas nunca são culpadas. Querem sempre colocar a culpa em terceiros. Querem colocar a culpa em Deus. Querem colocar a culpa no governo. Mas às vezes não reconhecem que às vezes o erro está em nós. Existem servos de Deus jovens que estão frustrados porque falam que vão prestar um concurso, que vão fazer faculdade, mas não se dedicam, não se esforçam. E como resultado não são aprovados. E aí querem culpar Deus. Mas não é assim. Se você quer algo na sua vida, você tem que correr atrás, tem que se esforçar. Então, não tenha a síndrome de Adão, que quando Adão pecou, quando Deus questionou a ele, o que Adão fez? Culpou a mulher. Ao invés de ele assumir seu erro, porque Eva, na narrativa bíblica, nos mostra que em momento algum Eva forçou Adão a comer. Ele simplesmente olhou, viu que era agradável e comeu. Ele não rejeitou aquela oferta. Então ele compactuou com o pecado de Eva. O que ele fez? Culpou Eva. E hoje não é diferente. Mas que você, jovem, não seja como Josué, não seja como Adão. Assuma os seus erros. E é interessante notarmos aqui que é o seguinte, agora vamos para o ponto 2. Eu coloquei a seguinte observação. Certamente, o inimigo de Deus deve ter se alegrado com o desfecho da guerra contra Ai, aqui falando do adversário de nossas almas. Pois são nesses momentos de fragilidade, de decepção e de exaustão mental que o inferno busca sepultar de vez a nossa fé. Então, é no momento que estamos vulneráveis, é no momento que nós estamos fracos, que o adversário tenta nos derrubar de vez. Por isso que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É preciso nos momentos de fragilidade, nos momentos que nós estamos vulneráveis emocionalmente, estarmos atentos para não cairmos nos ardis de Satanás. Dando a continuidade, o comentarista vai falar sobre Acã toma do anátema. E é interessante aqui, o comentarista ele vai nos dizer que, cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo. É por isso que a Bíblia recomenda que nós, cristãos, deixemos de lado todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Então nós temos aqui essas expressões, embaraço e pecado. É importante você entender que nem todo embaraço é pecado, mas todo pecado é embaraço. O pecado, muitas vezes, ele vai começar com um embaraço. E se você não vigiar, se torna um pecado. Então, é preciso entender que o pecado, ele pode até ser atrativo, mas ele possui um enorme poder destrutivo. Nós não podemos trocar a alegria de estarmos em Cristo pelos prazeres momentâneos que o mundo nos oferece. Por isso que a Bíblia nos ensina que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então, os planos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, eles são eternos, eles são duradouros. Agora, o pecado, ele tem apenas um momento de alegria, de prazer, mas ele traz um enorme poder destrutivo. É preciso estarmos vigilantes para não sermos embaraçados e estarmos pecando contra o nosso Deus.
Dando a nossa continuidade, o subtópico 3 vai falar sobre a ira se acendeu. E Deus lhe mandou fazer um memorial para que o povo se lembrasse do pecado de Acã. Então, as consequências daquele erro ficariam para sempre da lembrança do povo. Então, Acã, ele é reconhecido por causa do seu pecado que cometeu. E a Bíblia vai nos falar que ele e toda a sua família foram apedrejados. O pecado precisava ser removido. Então, trouxe consequências e aquela situação ficaria como lembrança para o povo de Deus, para que se pecassem, saberiam que haveria uma consequência. E é por isso que a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então a recompensa do pecado é a morte. Morte esta que pode ser tanto física, mas principalmente a morte espiritual. Dando a continuidade, no tópico 3, Deus entrega a cidade de Ai, um inimigo confiante. E o comentarista nos diz que esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Então, ainda que você possa ter pecado, Deus sempre vai nos conceder uma oportunidade para que possamos recomeçar. É tão magnífico vermos, né, a misericórdia, o amor de Deus ser manifesto em nossas vidas. Então Deus ele sempre nos concede uma oportunidade para que nós possamos recomeçar. E temos o exemplo aqui de Sansão, né? Sansão, ele quis brincar com a sua própria natureza. Ao invés dele fugir, ele quis, né, sabendo que Dalila, ela foi comprada pelos filisteus para tentar descobrir. E vamos notar que diversas vezes ela mostrou que queria afligi-lo, até que a Bíblia nos diz que ela descobriu o coração de Sansão. E Sansão não percebeu que o Espírito Santo de Deus havia se afastado dele. Mas uma vez que Sansão se arrependeu, novamente o Espírito Santo voltou a entrar em sua vida. Então Deus sempre nos concede uma oportunidade para que possamos recomeçar. Ponto 2. A estratégia de Deus é diversificada. E a estratégia que é adotada pelo Senhor foi essa aqui, ó. Que uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e ateariam fogo, saqueando Ai. Então, Deus, na batalha contra Jericó, o que Deus fez? Mandou que o povo rodeasse a terra durante 7 dias. E no 7º dia dessem mais 7 voltas. Aqui, Deus usou uma outra estratégia para causar uma confusão para com os homens de Ai. Então ele ordenou que uma parte do povo fugisse para o deserto e automaticamente os homens de Ai viriam esse povo correndo, achando que estavam com medo, e iriam atrás para destruí-lo, mas só que logo em seguida milhares de hebreus saíram e foram ateando fogo e destruíram os moradores, o povo de Ai. Então Deus tem as suas muitas formas de agir. O ponto 3 vai falar sobre o culto da restauração. E o comentarista ele vai nos colocar esse ponto interessante. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes de Acã não deveriam se repetir mais. Então vamos notar que Josué, ele edificou um altar ao Senhor, lá no Monte Ebal.
Então nós temos que, ao invés de Josué fazer uma celebração, se fosse nos dias de hoje, né, fazer um churrasco, salgado, bolo, refrigerante, o que Josué faz? Ele edifica um altar e ele faz uma gratidão a Deus pela vitória conquistada. E é importante destacarmos essa parte aqui, porque vivemos um tempo de pessoas ingratas, de pessoas que não sabem agradecer a Deus por nada. Não agradece nem aos bens feitos pelos seus semelhantes, quem dirá agradecer a Deus. E Josué nos deu exemplo de ser gratos a Deus. Então precisamos viver uma vida de gratidão para com o Senhor. E a nossa conclusão nos diz o seguinte: aprendemos nesta lição que a derrota na batalha contra a cidade de Ai foi um momento difícil para todo o povo. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso, o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a tão almejada terra prometida. Então ficou claro nessa lição que o pecado ele traz consequências, afeta nossa vida e pode também afetar pessoas que nos cercam. Então é importante evitarmos o pecado, evitarmos a iniquidade, para não ficarmos distantes de Deus e ficarmos vulneráveis ao adversário de nossas almas, que busca uma oportunidade para nos destruir. Então que Deus possa abençoar você nesta lição. Quero te agradecer por ter assistido a este vídeo até o final. Não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar o seu curtir e compartilhar nas suas redes sociais para com seus amigos, para que outros também possam ser edificados pela palavra de Deus. E as respostas deste questionário vou estar colocando na descrição do vídeo para que você possa acompanhar as 5 perguntas desse questionário da lição de número 8. Que Deus abençoe você, jovem, que está assistindo a este vídeo. Que Deus abençoe a sua família. E na próxima lição, vamos estudar sobre os gibeonitas enganam Josué. Um assunto muito interessante também. E eu aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.